8 horas em ponto. Opa! Seja muito bem-vinda à segunda live da jornada A Virada Digital. Muito boa noite para você que está aqui no meu canal do YouTube. Muito boa noite para você que está aqui no meu Instagram. Eu sou a Ale Castro, mentora de posicionamento digital e criadora do método OPA. Aqui a gente não vai falar só de algoritmo, nem de dicas de Instagram. Aqui a gente fala de empreendedorismo, de identidade, de você no digital e além dele. E então, gente, essa live é a live 3. Essa é a live 2 de 3 lives de aquecimento para o nosso encontro oficial, A Virada Digital, onde eu vou mostrar para você como transformar o que você já faz em posicionamento digital e renda em 5 semanas. Mas antes disso, de te entregar esse conteúdo no dia 26/6, eu venho aqui para te entregar as bases. Por isso, nós estamos aqui hoje para falar sobre como se posicionar mesmo começando do zero. Sem muitos seguidores, sem equipe, sem estrutura, porque o posicionamento ele não começa no Instagram, ele começa em você. Então, novamente, boa noite para quem está no Instagram, boa noite para quem está no YouTube. Eu vou ficar aqui de lado, pessoal do Instagram, porque o canal oficial da live é no YouTube, então eu estou de frente para as pessoas que estão no YouTube, tudo bem? E eu vou começar o nosso encontro de hoje refletindo sobre uma conversa que eu tive essa semana com uma empreendedora. Essa empreendedora me disse o seguinte: Ale, eu quero me posicionar no digital, mas eu não tenho seguidores. Eu quero me posicionar no digital, mas eu não tenho equipe. Quero me posicionar no digital, mas eu não tenho estrutura. Como é que eu vou competir com quem já está estabelecido? Eu nem sei por onde começar. Isso foi uma conversa que eu tive essa semana com uma empreendedora que bateu muito com o tema da nossa live de hoje. Então, eu achei muito bacana trazer esse assunto aqui para vocês. E essa pergunta também me fez pensar: quantas pessoas estão deixando de começar por acreditar que precisam ter tudo pronto antes de dar o primeiro passo? Quantas mulheres têm potencial, já tem um negócio funcionando aqui fora, já tem uma loja, já tem um consultório, já tem um estúdio, já atendem clientes, já movimentam o seu negócio há um tempo e elas estão deixando de trazer isso para o digital porque acreditam que tem que ter tudo pronto antes de dar esse primeiro passo. Então, hoje eu vou te mostrar uma verdade que pode mudar completamente a sua perspectiva. O problema não é o que você não tem. O problema é não saber por onde começar com o que você já tem. Então, vamos lá. O problema não é saber por onde começar sem ter estrutura. Então, você que está preocupado em ter estrutura, em ter seguidor, não é o problema para você começar, tá bom? Vocês sabem o que é que eu percebo? A gente vive nessa cultura do tudo pronto, né? Todas nós somos criadas nessa cultura da perfeição, do perfeccionismo. A gente vive nessa cultura do tudo pronto e a gente olha para quem já está estabelecido. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça: nossa, essa pessoa deve ter começado com tudo organizado, né? A gente vê aí perfis com muitos seguidores, pessoas influenciando aí nos negócios, com uma estrutura mega profissional. E a primeira coisa que vem na nossa cabeça é que essa pessoa já começou assim, né? E a verdade é que ninguém começou com tudo pronto, gente. Ninguém começa com tudo pronto. Eu mesma, Ale Castro, não tenho uma equipe, não tenho designer, não tenho milhares de seguidores, eu não tenho um escritório estruturado. Eu estou falando com vocês aqui da minha casa, eu tenho uma sala aqui na minha casa e é daqui que eu faço os meus conteúdos, que eu dou as minhas aulas, que eu me encontro com vocês. E eu também não tenho câmeras profissionais. Eu estou aqui no celular e tem uma outra câmera daquela pequenininha que fica no computador aqui na minha frente. Mas eu tenho algo muito mais importante do que tudo isso, que é a clareza sobre o que eu quero entregar e para quem eu quero entregar.
O que eu quero fazer como mentora? Qual é o meu propósito como mentora? E para quem eu quero entregar esse meu trabalho? Quem é a mulher? Quem são as mulheres que eu quero ajudar? Eu costumo pontuar com as minhas alunas o que realmente está travando o posicionamento delas. E talvez seja isso que você está travado também. Talvez isso sirva para você também. Então, eu vou falar aqui agora para vocês sobre algumas travas que eu trabalho na mentoria, que eu trouxe para o nosso encontro de hoje. E a trava número 1 é a síndrome do ainda não estou pronta. Quem aí fica travada achando que não está pronta para começar? Fica esperando ter mais conhecimento, faz curso toda hora, é um curso de tráfego, é um curso de marketing, é um coach. Quem é que faz mais cursos esperando o momento de estar pronta? Às vezes você também está pensando que você precisa ter mais experiência e principalmente mais seguidores. Gente, essa questão de ter mais seguidores é um problema grande para quem precisa se posicionar e fica preso nisso, né? Vamos pensar aqui comigo. Seguidor paga seu boleto? É o seguidor que está pagando as contas da sua casa, da sua empresa, do seu negócio? Se todos os seguidores que você tem são seus clientes, que compram de você, excelente. Isso mesmo. Então, quanto mais seguidor, melhor. Mas essa não é a realidade. A gente vê pessoas com perfis enormes, com 10, 20, 15 mil seguidores e que não estão faturando nem 5, 10 mil reais por mês. E, pelo contrário, nós temos também pessoas com perfis pequenos, com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 seguidores, e que em um encontro com clientes, um movimento que ela faz, ela fatura 10 mil reais. Então, tira da sua cabeça essa questão de seguidor. Seguidor não paga boleto. Quem paga o seu boleto, quem paga as suas contas é o seu cliente. É quem realmente acredita em você, que confia no seu trabalho, que vai ali onde você está, que precisa de você e que confia em você, tá? A verdade é o seguinte, você nunca vai se sentir 100% pronta. Sabe por quê? Porque o mundo evolui todo dia. Você aprende uma técnica hoje, amanhã aquela técnica já não está funcionando mais. No final do ano, eu fiz uma live com as minhas alunas para trazer para elas quais seriam as melhores práticas do Instagram em 2025, para todo mundo já começar o ano preparada para aplicar as estratégias do Instagram. Só que o Instagram já mudou, né? O ano passado, o Reels era bombástico, agora o Carrossel está sendo muito bom também. Então tá o tempo todo evoluindo, o tempo todo mudando, né? Então, nem quem está pronto está em dia, está parado em relação a essa evolução, né? A trava número 2 que eu quero trazer para vocês aqui é o medo da comparação. Fulana já fala sobre isso e tem 50 mil seguidores. Fulana já tem 20 mil seguidores e já está vendendo o que eu vendo. Ela já trabalha na área que eu trabalho. Para de se comparar. Não existe saturação de mercado quando você tem uma perspectiva única. Existem aí milhares de nutricionistas, mas só você que existe como você é. Ninguém é como você. Ninguém entrega o que você entrega, ninguém tem a sua experiência de vida, porque, gente, a nossa experiência de vida está junto com a gente o tempo inteiro, e não é diferente nos nossos negócios. O que você viveu, as batalhas que você enfrentou, o que você fez para estar onde você está hoje, fazendo o que você faz, você ama o que você faz. Não adianta uma pessoa querer te copiar, da mesma forma que não adianta você querer copiar uma outra pessoa, porque são pessoas únicas, né? Então, não existe isso. Para de querer se comparar. Outra coisa, a armadilha, trava 3, a armadilha do tenho que falar sobre tudo. Então, se eu vou me posicionar no digital para representar o meu negócio, para conquistar mais clientes, para mostrar o que eu faço, quem eu sou, eu preciso falar de tudo? Você pensa o seguinte, e se eu só falar de organização? Se eu só falar de organização,
eu vou perder clientes que precisam de outro serviço. Se eu falar só sobre micropigmentação, eu vou perder a minha cliente de cílios. Se eu for falar só sobre as pulseiras, sobre os braceletes que chegaram aqui na loja, eu vou perder clientes que poderiam comprar colares. Então é o seguinte, quando você fala de tudo, você não é lembrada por nada específico. Então, você tem que ter uma linha de conteúdo, de produtos, daquilo que você quer representar especificamente, sem pensar no que você pode perder, tá bom? Porque isso te trava, é uma armadilha do tenho que falar de tudo. Então, quem fala para todo mundo, não fala para ninguém. Quem não tem uma linha de raciocínio, de negócio bem desenvolvida e fala exatamente para um público específico, ela está falando genérico. Então, quem fala genérico também não consegue capturar as pessoas para ela, tá? A trava número 4 é o perfeccionismo que te paralisa. Quem está aqui comigo no YouTube, no Instagram, que é perfeccionista? Só vou postar quando tiver perfeito. Só quando eu tiver um designer para fazer os meus conteúdos bombarem. Quem é que é perfeccionista nesse sentido? O perfeccionismo trava, te paralisa. O perfeito é inimigo do feito. O feito é o inimigo do não começar. Eu tenho uma aluna que é minha amiga e que ela é porreta. Ela faz do jeito que tem que fazer e ela tá aqui, ó, no Instagram. Ela faz o que tem que fazer, do jeito que ela tem que fazer. Na hora que ela tem que gravar um vídeo, ela grava e ela não se preocupa em perfeição. Ela se preocupa em fazer o trabalho dela. Ela se preocupa em mostrar quem ela é com verdade. Ela se preocupa em trazer ali para as pessoas o trabalho dela. Isso é uma pessoa que não é apegada ao perfeccionismo. É uma pessoa que flui no digital. Então, gente, guarda aí para vocês. Perfeito é inimigo do feito. E feito é inimigo do não começar. Então, se você ficar presa no perfeccionismo, você não vai começar nunca. Você sempre vai ficar travado. O perfeccionismo trava. A outra trava é a número 5, que é a falta de confiança em si mesmo. E aqui em si mesma, a falta de confiança em si mesma. E aqui a gente chega num ponto crucial. É um ponto que eu trabalho com todo carinho na minha mentoria, com as minhas alunas, com as pessoas que estão envolvidas comigo profissionalmente. Porque aqui está a raiz de todas as travas. Você não acredita em você. Muitas mulheres que não estão se posicionando no digital, que não estão conseguindo trazer os seus negócios para o digital, não confiam nelas mesmas e não sabem disso. Elas começam a ter vários outros sabotadores em volta delas, o perfeccionismo, não tem equipamento, não tem uma equipe, e, na verdade, é uma mulher que não acredita nela mesma. Escuta o que eu vou te falar, é uma verdade que dói. Se você não sabe se vender, se você não acredita no seu próprio valor, e se você não tem confiança no que você entrega, você vai travar antes mesmo de começar. Você vai ficar travada. Porque posicionamento não é técnica. Posicionamento é mindset. Então, se você não acredita em você, você não vai conseguir se posicionar no digital. Então, perceba agora nesses sinais, né, que você pode não estar acreditando em você. Vou trazer aqui 3 sinais para você refletir sobre: será que eu estou acreditando em mim? Será que eu sou uma mulher que acredita em mim, no meu potencial, naquilo que eu propus para mim como profissional? Será que eu sou essa mulher que estou acreditando em mim ou eu não acredito em mim? Tá? Um desses sinais é você diminuir o seu preço antes mesmo de apresentá-lo para sua cliente. Então, você recebe uma cliente no seu local de trabalho, você viu a cara da cliente, já começou a ter medo da cliente quando ela entrou ali, já pensou, se eu tenho aqui um produto que é R$200, eu já vou botar R$100 porque essa aí não vai pagar não, né? A gente tem pessoas que se comportam assim.
Então, quando a cliente chega, a primeira coisa, não, é só R$ 100 mesmo, como se fosse pouco, né? Outra coisa, essa mesma mulher pode ela mesma chegar para as pessoas e falar, ó, eu sei que é caro, mas aí começa a defender o seu produto, a sua técnica, antes mesmo de ser atacada pela cliente, porque ela já começa um atendimento, ela já começa um relacionamento com o cliente com mil armas na mão, com medo do que a cliente vem falar para ela. Nossa, a cliente vai achar que meu produto está caro. Nossa senhora, eu já vou abaixar o preço. Nossa, a cliente, já vou falar que o produto é bom, o que é o meu diferencial aqui, para ela não reclamar do preço, né? Então, isso é um sinal de que você não acredita em você. O seu produto, ele tem o preço que ele tem por conta do que você entrega. Você tem que aprender a dar valor no seu produto. Você tem um custo por detrás de tudo aquilo que você entrega. Você tem os custos operacionais, tem os custos financeiros mesmo, além do seu tempo, além da sua dedicação, da sua entrega e da sua responsabilidade como profissional naquilo que você faz. Então, o sinal número 2 de que você precisa prestar atenção e perceber se você realmente pode não estar acreditando em você. Você não acredita em você quando você pede desculpas por existir. Quando você tem que mandar uma mensagem para o seu cliente e você já começa a mensagem falando assim para o seu cliente: desculpa te incomodar, tá? Mas é porque eu estou precisando remanejar seu horário. Desculpa o horário que eu estou te mandando mensagem, mas é porque o dia foi corrido, né? Então, você pede desculpas para existir. Você deve estar cansada de ficar aí tentando se desculpar o tempo todo. Para com isso, mulher. Você não precisa pedir desculpas para existir. Você simplesmente manda a mensagem, se comunica e se relaciona com o valor que você tem como profissional. O outro sinal que você pode não estar acreditando em você, você subestima sua própria transformação. Você acha que aquilo que você faz, aquilo que você entrega, qualquer outra pessoa também faz. Isso não foi nada demais. Eu tive sorte de fazer o que eu faço, de aprender o que eu aprendi, de estar aqui trabalhando com o que eu trabalho. A sua jornada não foi sorte. A sua jornada foi batalha. Foi lutas vencidas todos os dias até hoje, até onde você chegou. Então, se valorize. Se coloque em primeiro lugar no seu negócio. Se coloque em primeiro lugar com você mesma. Então, desses 3 sinais que eu falei, quantos de vocês se reconhecem em pelo menos um desses sinais? Quem quer comentar? Sejam honestas aí nos comentários aqui do YouTube, do Instagram, quem quiser comentar. O que acontece, gente? Desde pequena, a gente aprende a não se valorizar. A gente aprende que ser humilde é diminuir as nossas conquistas. Peraí, produção está me interrompendo, fala. Fabiano está comentando aqui, síndrome do impostor. Síndrome do impostor, exatamente. A gente entra no assunto mais técnico dentro da mentoria, mas é a síndrome do impostor. É isso mesmo, Fabiana. A síndrome do impostor é aquela síndrome onde você acredita que aquilo que você faz não tem valor. Você não acredita que você vai transformar a pessoa. Você desconfia de você mesma, da sua entrega, né? Então, desde pequena, a gente aprende que ser humilde é diminuir as nossas conquistas. Falar bem de si mesmo é ser metida. Cobrar pelo que a gente sabe é ser interesseiras. Mas olha só, se você não se valoriza naquilo que você entrega, por que as outras pessoas vão te valorizar? Pensa um minutinho sobre isso. Se você não se valoriza, por que as outras pessoas vão te valorizar? Tá, Lei, beleza, entendi. Mas como é que eu vou trabalhar nisso? Como é que eu vou melhorar esses comportamentos, essa minha visão? Vou trazer aqui um exercício, uma reflexão rápida aqui para vocês, que eu aplico com mais detalhes na mentoria. Mas dá para vocês já ajustarem alguma coisa hoje, refletindo com o que eu vou trazer para vocês, tá?
Então, como que você destrava e constrói uma confiança real em você? Tá? É uma coisa que tem que ser trabalhada com mais atenção, com mais calma, com mais foco. Mas existem 4 pilares que você pode trabalhar a sua confiança, tá? O primeiro pilar é você reconhecer o seu próprio valor, né? Você tem que avaliar, você tem que refletir sobre o seu valor. Pense em 3 transformações que você já causou na vida, na sua própria vida. 3 coisas que você já venceu. 3 batalhas, 3 lutas, 3 conquistas que você mesmo causou na sua própria vida. Pensa em 3 pessoas que você já ajudou, mesmo informalmente. Às vezes, um bate-papo com um conhecido, a gente consegue ajudar a pessoa. Pensa nessas 3 pessoas que você já ajudou. O que você fez por elas? Quais são os 3 conhecimentos que você tem e considera básico, mas que as outras pessoas não sabem? Quais são os 3 conhecimentos que você considera básico, mas que as outras pessoas não sabem, que a sua cliente não sabe? Pele madura. Para você trabalhar uma pele madura, você tem que ter um conhecimento básico, um conhecimento que normalmente a sua cliente não vai ter. Agora, olha para essa lista dessas coisas que que eu acabei de falar agora e pensa, isso não tem valor? Será que quando você consegue transformar a sua própria vida, será que quando você consegue ajudar as outras pessoas, será que quando você tem um conhecimento, mesmo sendo básico, mas que outras pessoas não têm, isso não é valor para você? Qual que é o segundo pilar? O segundo pilar é para você pensar sobre a sua narrativa interna. O que você tem falado para você mesma hoje? O que você tem dito para você? Normalmente a gente se pega sempre pensando, vou começar no digital hoje. E aí, qual é o primeiro pensamento que vem na cabeça da gente? Meu Deus, isso não vai funcionar. Tira esse pensamento da sua cabeça. O pensamento tem que ser, eu vou testar e ajustar conforme os resultados. Eu vou começar de alguma forma e vou tentar. Qual é o outro pensamento que pode estar aí rodando na sua cabeça quando você pensa em dar o próximo passo? Eu não tenho experiência suficiente. Troca esse pensamento. Você tem que pensar que a sua que a sua experiência que você tem, ela é necessária para transformar a sua cliente. Se você está aí fazendo o que você faz, se você já entrega um resultado para uma pessoa, a sua experiência é suficiente. E a gente se torna experiente ao longo da jornada. Isso é para a vida. A gente se torna experiente com o tempo. A gente vai se transformando, vai errando, vai aprendendo, vai refazendo, aprende novas técnicas, aprende novas habilidades. E isso vai fazendo com que a gente tenha uma formação constante na vida e nos negócios. Outra coisa que pode passar na sua cabeça, eu vou começar a falar um pouquinho para as minhas clientes aqui sobre como que é a minha técnica, como que eu ajudo elas a construírem uma vida mais plena, fazer reflexões, bem-estar, né? Você pode, nessa mesma hora, já vir com outro pensamento. Mas todo mundo já sabe disso. É um assunto que já está batido, né? Todo mundo está falando sobre isso hoje. Tira esse pensamento da sua cabeça. Você tem que pensar que a sua perspectiva é única. Que você tem um método, um diferencial que é só seu, que você desenvolveu. E por conta de você, do que você aplica, você transforma a outra pessoa. O pilar número 3 que você pode trabalhar é transformar a sua insegurança em autenticidade. Quantas personagens a gente não encontra hoje nas redes sociais? Quantas pessoas fúteis que vivem de aparência, que você vê lá no digital, é uma vida linda, maravilhosa, e quando você encontra com a pessoa aqui, muitas pessoas até você pode conhecer essas pessoas, você sabe que não é aquilo que está sendo representado nas redes, né? Cria-se um personagem para ir para o digital.
Então, para você transformar a sua insegurança em autenticidade, não crie um personagem. A fórmula para isso acontecer é a vulnerabilidade estratégica. Nós somos vulneráveis. Mostre o seu processo, não só o resultado. Quem só está mostrando o resultado dos trabalhos nas redes sociais, tá lindo demais, tá perfeito demais, você não tem nada que você erra. Você não tem nenhuma dificuldade no seu dia a dia, você não errou lá no passado e aquilo fez você aprender e transformar o seu método no que ele é hoje, a sua entrega no que ela é hoje, o seu atendimento. Então a gente tem que ser vulnerável, a gente tem que ser real sobre as nossas dificuldades. Mas sempre a gente termina com a superação, é óbvio. Porque a gente foi vulnerável, mas a gente superou isso. Traz esse momento, traz essa transformação. Eu vou trazer um exemplo para talvez ficar mais fácil para vocês, tá? Tem uma profissional que tinha medo de cobrar pelo trabalho, tá? Que chegava a suar frio na hora de falar o preço. Eu era essa profissional. Quando eu comecei no digital, eu tinha medo de cobrar pelo meu serviço. Eu cobrava preços irrisórios só para falar que estava cobrando. Mas por quê? Porque o medo era a falta de confiança em mim. O medo é o que me travava, a falta de confiança me travava. E hoje eu sei que aquele medo era a falta de acreditar no meu próprio valor. Em tudo que eu investi, em tudo que eu estudei para estar aqui hoje falando para você. Então, a gente tem que trazer isso para as pessoas te conhecerem, para as pessoas confiarem em você. E você não precisa ser perfeita, você não precisa ser a melhor. Você só precisa ser você, que as pessoas vão se conectar com você. E quem não se conectar, até amanhã, tá tudo bem. Tchau, PT, saudações, né? O pilar 4 é você começar pequena, mas começar. A estratégia do 1%, que todo mundo já conhece, 1% melhora a cada dia, um passo de cada vez, ela funciona. Começa respondendo algumas coisas nos comentários, nas redes sociais. Compartilhe uma opinião sua sobre algum assunto da sua área. Dê um conselho prático baseado na sua experiência. Isso tudo te ajuda a dar esse primeiro passo, a fazer essa destrava. Então, o que você precisa é de uma mudança de chave mental. Mudar o quem eu sou para falar sobre isso para quem eu sou para não compartilhar o que pode ajudar alguém. Você fica com medo de falar, de se expor, de colocar o seu negócio no digital? Não. Você tem que ter medo de não compartilhar isso, porque quando você deixa de compartilhar, você não atrai mais clientes, você não mostra o seu valor para os clientes que você já tem. Você tem que parar de pensar, não sou especialista. E pensar que você é sim, você é o especialista da sua própria jornada. Você faz o que você faz porque você batalhou, você lutou para estar aí. Isso é óbvio demais. Eu vou ficar falando sobre pele madura, vou ficar falando sobre... é óbvio, todo mundo já sabe. Não sabe. O óbvio para você é porque você já aprendeu, porque você já faz o que você faz. Mas você pode usar o seu óbvio para ajudar outras pessoas, para atrair mais clientes. Muitas pessoas não se posicionam por achar que é óbvio demais. Você precisa resgatar e proteger a sua confiança. Sem ela, você não vai dar o passo que você precisa dar. Elimina todo o ruído à sua volta. Tem gente demais para dar opinião. Tem gente demais para julgar. Tem gente demais reclamando à nossa volta. Se você for só mais uma, você vai ficar igual a todo mundo. O que te motiva a fazer o que você faz hoje? Por que você escolheu essa profissão? Você precisa ir além do digital, você entende? Você precisa resgatar as suas forças, a sua confiança, o seu porquê.
Você não precisa esperar autoridade para começar. Você constrói a autoridade à medida que você se posiciona com consistência, com direcionamento. E a autoridade não é sobre número, é sobre o impacto que você pode causar na vida das pessoas. Você já tem material para causar esse impacto. Você só precisa usar ele com intenção. A parte técnica do posicionamento, todo mundo vai aprender. Tem muitos métodos, tem muitas formas de fazer. Tem cursos. Tem um método de fazer vendas pelos stories, um método de fazer vendas através de um conteúdo intencional, método de vendas levando o cliente do Instagram para o WhatsApp. Técnica. As técnicas são as mesmas. Você só precisa encontrar uma técnica que você goste, que você se adapte a ela e aplicar. Mas nada disso vai se sustentar se você não estiver com a sua base firme, reforçada e protegida. Você pode ter a melhor técnica. Se você não estiver reforçado internamente, você não vai se posicionar. Eu vou te dar um exemplo que talvez você não tenha pensado ainda, tá? Você tem um conteúdo todo dia na palma da sua mão, né? Muita gente fala, mas eu não sei o que postar, né? Você tem conteúdo todos os dias na palma da sua mão e nunca percebeu. Vamos mapear seu dia, tá? Pensa aqui comigo. Com quantas pessoas você conversa durante o seu dia no seu trabalho? Quantos WhatsApps você responde dos seus clientes? Quantos conselhos você dá para uma cliente que às vezes não sabe nem definir o que ela quer? Ela vai no seu local de trabalho e não sabe definir o que ela quer. Quais foram os problemas que você já resolve no seu trabalho no dia a dia? Que conhecimento você tem que considera básico, mas as outras pessoas não sabem? Pensa em um minutinho. Eu adoro fazer essa reflexão, esse mapeamento. Quando a gente para refletir um pouquinho sobre um dia de trabalho, a gente consegue perceber que cada uma dessas respostas é um conteúdo que você pode postar com estratégia. Faça esse exercício. Amanhã, quem vai trabalhar amanhã, né? Tem gente que emendou o feriado, então quem emendou na próxima semana, na hora que chegar no local de trabalho, começa a perceber as conversas que você está tendo ali no dia a dia com seus clientes, com as pessoas que estão te procurando. Percebe a dúvida que ela tem, a reclamação que ela te trouxe. Pensa nisso. Isso pode ser um conteúdo para você postar com estratégia. E você vai estar falando diretamente com a dor que aquela mulher trouxe para você. Eu tenho uma amiga nutricionista e essa amiga, outro dia, estava conversando comigo e ela falou comigo, falou assim, Ale, eu não sei sobre o que eu falo no meu Instagram, não sei como é que eu me posiciono, não sei o que eu posto. E aí eu fui e perguntei para ela, o que as pessoas mais te perguntam? Você como nutricionista, traz uma pergunta que as pessoas sempre te fazem. Aí ela falou para mim assim, pode comer banana à noite? Aí eu olhei para ela e falei assim, pronto, tá aí seu primeiro conteúdo. Você vai fazer um conteúdo explicando se pode ou não pode comer a banana à noite. É uma dúvida que às vezes é óbvia para você, mas se você entende que para o seu potencial cliente o óbvio não é o mesmo, você se formou para aquilo, você detém conhecimento, o seu potencial cliente não. Então, considere o óbvio como poderoso na sua jornada, no seu trabalho, no seu dia a dia. Então, quando essa minha amiga comentou comigo, né, que pode comer banana à noite, eu falei com ela, seu primeiro conteúdo tá aí. E agora? É só gravar um vídeo e postar. E aí que você trava, né? É aí que ela travou. Por quê? Porque a cabeça dessa amiga, a cabeça dessa mulher tá cheia de bloqueios, cheia de perfeccionismo. Ela pensa no perfeccionismo, ela pensa que ela não tem equipe, ela pensa que ela não tem equipamento, ela tem medo do julgamento, ela é humilde demais, não quer aparecer metida. E tudo isso por quê?
Porque a confiança dela está travando dela. A confiança não, a falta da confiança está travando essa pessoa. E é isso que acontece com a maioria das mulheres que querem se posicionar no digital e não conseguem dar esse passo. Então, você percebe que a parte técnica, a parte de equipamento, de conteúdo, do que postar, não é um bicho de 7 cabeças na sua jornada do digital? Você tem várias formas de fazer, uma simples conversa no dia a dia com o cliente, você já constrói conteúdo? Recurso você também já tem, você tem celular, você tem sua experiência, você tem seu tempo. Meia hora por dia, meia hora durante a semana que você tirar do seu tempo para poder se dedicar, você vai conseguir. Os conteúdos na conversa com a cliente, conversando com a cliente, você já gera conteúdo. E seguidores? Eu não tenho seguidores, eu não vou me posicionar. Seguidor não paga suas contas. Seguidor não paga seus boletos. Então, se você tem 100 mil ou 10 mil seguidores, não importa. Eu tenho uma aluna que ela fatura mais de 10 milhões de reais por ano. Ela tem 3 mil seguidores. Um dia eu vou divulgá-la, ainda ela não permite ainda, mas eu vou trazer para vocês. Então você percebe que mesmo se você tiver tudo isso, equipamento, seguidor, equipe, não vai adiantar se você não tiver o que é mais importante, que é a confiança em você mesma. Muita gente pensa que precisa ser o maior especialista do mundo para falar sobre algo. Mentira. O que a pessoa precisa é ter confiança nela mesma. E é essa clareza que eu trouxe hoje que vai te dar força para você se posicionar, mesmo com pouco seguidor, mesmo sem equipe, mesmo sem tempo ou sem estrutura. Quem espera estar com tudo pronto para começar, nunca começa. Não caia nessa mesmice. Não seja só mais uma que está esperando o momento certo. E eu sei que depois de tudo isso que eu falei para vocês hoje aqui no nosso encontro, você deve estar pensando, ok, beleza, entendi, fiz boas reflexões, consegui compreender que mesmo sem estrutura, mesmo sem seguidor, eu consigo começar a dar um passo que realmente me trava, é um bloqueio emocional, né? Mas e agora? Como é que eu começo de fato? Qual é literalmente o primeiro passo? É exatamente isso que eu vou te mostrar na nossa próxima live. No próximo domingo, dia 22 de junho, às 20 horas, eu estarei aqui para fazer a nossa live de aquecimento número 3. Então, para quem chegou depois, essa aqui é a live 2. Nós vamos fazer 3 lives de aquecimento para eu preparar a base de vocês para o nosso evento A Virada Digital, que vai acontecer no dia 26 de junho, às 20 horas. Então, a live 1 aconteceu na terça-feira. Eu trouxe para vocês o tema o que é posicionamento e para quem é o posicionamento. Hoje eu estou trazendo o tema para vocês como se posicionar mesmo começando do zero. E o próximo encontro, que vai ser no domingo, dia 22 de junho, às 20 horas, eu vou falar sobre o primeiro passo que você precisa dar para a sua virada digital. É o complemento do nosso encontro de hoje. Então, já coloca na sua agenda, domingo, dia 22/6, às 20 horas. Vai ser uma live completamente prática, onde você vai sair sabendo exatamente o que fazer na segunda-feira. Então, a live de domingo você já aplica na segunda-feira. Tá bem? E lembre-se, o mundo não precisa de mais uma pessoa perfeita. O mundo precisa de pessoas úteis, pessoas verdadeiras. E você já tem tudo para ser útil. Você é uma pessoa que já tem um negócio funcionando aqui fora. Você já roda o seu negócio aqui fora. Não deixe de trazer ele para o digital, se posicionar. Você só precisa organizar o que já tem para você começar. Então é isso por hoje. Obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo encontro, domingo, dia 22/6, às 20 horas. Essa live vai ficar salva no meu canal do YouTube. Eu vou deixá-la salva também temporariamente no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, quiser conversar um pouco mais sobre o assunto de hoje, pode me chamar no Instagram, pode me chamar no direct, que a gente vai bater um papo sobre isso, tá bem? Então, boa noite, muito obrigada por estar aqui comigo.